Primeiramente, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão pastor Ricardo. Eu nunca tinha feito isso, mas vou fazer isso pela primeira vez. Nunca gravei uma live, nunca gravei um vídeo, mas eu estava aqui orando e o Espírito Santo me incomodou muito. E bradou muito forte no meu coração. Eu gostaria de deixar aqui uma palavra, principalmente para as lideranças, a qual nós temos visto o que está acontecendo hoje dentro das nossas igrejas. E isso tem entristecido muito o coração de Deus. E Deus me incomodou para poder estar falando a respeito das lideranças, o que está acontecendo hoje dentro das igrejas. Nós entendemos que desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Gênesis, Apocalipse, Deus sempre levantou líderes para poder liderar o seu povo. Mas cada época é uma época. Cada ocasião foi uma ocasião específica. Nós sabemos que quando o líder está na justiça, está na verdade, está debaixo da obediência e da vontade de Deus, ai daquele que toca nesse líder. Mas cada época é cada época, como aconteceu com Moisés. Arão e Miriam acharam que poderia ser igual a Moisés. Deus escolheu Moisés, separou Moisés. E Moisés era um homem que estava debaixo da obediência, da vontade plana, santa e perfeita do Senhor. E aconteceu o que aconteceu com Miriam, e ia acontecer com Arão, mas Arão clamou a Moisés pedindo misericórdia. Moisés orou e Deus não permitiu que acontecesse com Arão. Mas quando nós formos para o Novo Testamento, nós vamos ver que a era mudou, o tempo mudou. Jesus, quando escolheu os 12, ele escolheu os 12 para fazer o mesmo propósito. Mas só que teve 3 que Jesus colocou um ministério mais pesado sobre eles. Podemos dizer assim, entre aspas, Pedro, João e Tiago. Quando ele sobe no monte para orar, os 12 sobem com ele. Mas 9 ficam lá e Pedro e Tiago de João vão mais próximo de Jesus. Jesus fica mais uma distância deles. Mas os que estão mais próximos de Jesus. E nós podemos entender que Jesus ali tinha um chamado profundo com Pedro, Tiago e João. O que eu quero dizer hoje é sobre hierarquia. Eles estão hoje pegando a palavra hierarquia dentro da igreja e estão transformando isso em um jugo muito pesado. Hoje as pessoas estão dizendo, mas você não conhece hierarquia? Você não sabe que existe hierarquia? Hierarquia sempre existiu. Hierarquia existe aí no mundo secular, hierarquia existe aí nos empregos, existe ali o trabalhador, existe o encarregado, existe o gerente, o diretor de empresa, existe ali na polícia militar, na aeronáutica, existe na marinha, no exército, o soldado, o cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, enfim, assim por diante. A hierarquia sempre existiu. O que eles estão trocando é que a hierarquia ela não pode ser vista com autoritarismo. Hierarquia não é autoritarismo. Quando você quer exercer seu autoritarismo dizendo que você está usando a hierarquia, você está cometendo um erro. Em vez de você fazer liderados ao teu lado, você está expulsando aqueles que estão seus liderados. Em vez de você trazer os liderados para perto de você, você está jogando eles para fora. Você está afastando os seus liderados. Então não usa a palavra hierarquia com autoritarismo carnal, egoísta, humano, com seus desejos próprios, achando que tem que ser da sua maneira. Quem que dita a regra dentro da igreja não é o homem não é o dono da igreja. E hoje muitos líderes, não todos, não generalizando, muitos líderes hoje estão querendo ser o dono da igreja. Eles até pregam que Jesus é o dono da igreja, mas é da boca para fora,
porque é eles que mandam, é eles que governam, é da maneira deles, é do jeito deles. Eles tomam uma decisão sem consultar o corpo de obreiro. Então, para que existe um corpo de obreiro? Qual é o sentido de ter um corpo de obreiro se o corpo de obreiro não é consultado? Se o corpo de obreiro não pode opinar? Quando Pedro, eu poderia citar passagem bíblica aqui, poderia citar capítulo, versículo de trás para frente, mas o vídeo ficaria muito extenso. Eu quero ir direto ao ponto. Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando Pedro vai até Cornélio, Jesus dá uma visão, Pedro é lá, todo mundo conhece essa história, há aquela conversão da casa de Cornélio. Pedro, quando volta ali para Jerusalém, que ele conta o acontecido, todo mundo ficou espantado. As pessoas não queriam aceitar aquela situação. Tiago levantou e tomou a palavra. Tiago, quando toma a palavra, ele dá uma palavra boa, e todo mundo ali se apaziguou, e todo mundo concordou. Isso é igreja. A igreja ela começou a se perder de Atos dos Apóstolos. A igreja de hoje, do século XXI, ela está se perdendo do Atos dos Apóstolos. Então hoje existe o pastor, o anjo da igreja que Deus levantou, conforme está lá nas 7 igrejas da Ásia Menor, do livro do Apocalipse. Está lá, o Deus levantou os anjos que estão dentro da igreja. Mas só que os anjos da igreja hoje estão usando a hierarquia para humilhar, estão usando a hierarquia para colocar julgo pesado sobre os ombros dos obreiros que nem eles estão suportando. Esse que está um erro hoje das próprias lideranças. Então você que é líder, não deixa o egoísmo, não deixa o ciúme, não deixa o medo de você perder a sua cadeira, a qual Deus te colocou. Se Deus te colocou ali, só Deus pode te tirar. Existem pessoas que estão dentro da igreja que são mais capacitadas do que os anjos que Deus colocou ali. Pessoas que têm mais dons espirituais, pessoas